Essa edição começa ao vivo de Santa Maria com Juliana Lopes. Boa noite, Ju. Boa noite, Willy. Boa noite a todos. Olha, mais um caso de feminicídio aqui no Distrito Federal. O 10º caso este ano, dessa vez aqui em Santa Maria, onde nós estamos. Aconteceu logo aqui nessa casa aqui atrás de mim, onde ainda trabalham peritos e investigadores da Polícia Civil. A vítima é Jaqueline Pereira dos Santos, de 39 anos, que foi assassinada a facadas hoje à tarde. Segundo a Polícia Civil, o principal suspeito é o ex-marido dela, Maciel Luiz Coutinho da Silva. A vítima já tinha feito denúncias por agressão e também contava com uma medida protetiva aprovada pelo Tribunal de Justiça do DF. Vizinhos de Jaqueline disseram que assim que ela chegou em casa do trabalho, um homem pulou o muro e entrou na residência. Depois foram ouvidos gritos de socorro e ele fugiu de moto. Os dois ficaram juntos por 23 anos e tinham 3 filhos. Se separaram há pouco tempo, há 15 dias, ela se mudou para essa residência aqui na QC01, Conjunto P de Santa Maria, local do crime. A gente vai ouvir agora um áudio da Jaqueline enviado para uma amiga há cerca de um mês e ela dizia que estava pronta para enfrentar essa situação de violência. E na sequência também vamos ouvir um outro áudio, dessa vez do ex-marido, que foi enviado a Jaqueline. Tô indo para casa agora, vou bater o ponto, né? E aí vou ver o que dá, né? Tô preparada para tudo, filho. A partir de agora, preparada para tudo, matar ou morrer. O amor que eu sinto por você é um amor doentio mesmo. Na minha cabeça, todo mundo que se aproxima de você é porque te quer. Esse seu jeito de ser era tudo que eu precisava numa mulher. Eu tinha medo de te perder. Tudo que eu fiz você passar foi por amor. Não pense em fazer besteira com a sua vida, não. Não pense em fazer besteira, não, porque a gente tem uns filhos. Mas não foi o que aconteceu. O crime foi hoje por volta das 4 da tarde. Agora há pouco a gente recebeu a informação da Polícia Civil que Maciel morreu durante um acidente na BR-040 sentido Lusiânia. Durante a fuga depois do crime, ele abandonou a moto na rodovia e se jogou na frente de um ônibus. Acabou não resistindo aos ferimentos. Peritos da Polícia Civil estão agora no local do acidente. Uma tragédia, Willy. Tragédia mesmo, Ju. Obrigada pelas informações. E um posto policial perto da estação de metrô em Ceilândia Centro pegou fogo hoje à tarde. Os bombeiros foram acionados, mas não chegaram a tempo de evitar o prejuízo. As chamas se espalharam rapidamente e consumiram toda a estrutura do posto policial. A Polícia Civil foi chamada para investigar se o incêndio foi criminoso. E os metroviários voltaram a se reunir hoje e decidiram manter a greve por tempo indeterminado. Na sexta-feira, a Justiça determinou que a categoria aumentasse o período e o número de trens em circulação, mas parece que mesmo correndo risco de multa, os metroviários não acataram a decisão, pelo menos não completamente, né, Felipe Malta? Boa noite para você. Boa noite, Willy. Boa noite para você que está em casa, especialmente você que anda de metrô. Espero que tenha chegado bem aí à sua residência. Pois é que tá uma guerra de versões, sabe? Alguém tá mentindo nessa história, porque o metrô diz que os funcionários não estão cumprindo a decisão judicial. E a categoria nega, diz que está cumprindo sim o que a justiça determinou, que foi o quê? Que durante a greve, pelo menos 80% da frota continuasse rodando nos horários de pico. Nos demais horários poderia ser aqueles 30%, né? Que é clássico de toda greve. Hoje teve relatos de que em algumas estações do metrô as catracas foram liberadas, todo mundo entrou sem pagar, porque não havia funcionário para poder cobrar essas passagens. E como você mesmo acabou de dizer, hoje eles tiveram uma reunião, metrô e metroviários, mas não chegaram a acordo nenhum por enquanto. Para engrossar o caldo dessa negociação que já está difícil, veio a notícia de que o governo do Distrito Federal publicou um edital com um tema que deixa empregados públicos de cabelo em pé: privatização. E esse edital chama empresas que tenham experiência em gestão metroviária, seja no Brasil, seja no exterior, para apresentarem suas propostas para gerirem o metrô do DF. Elas têm até o dia 3 de junho. E se esse edital for concluído, a empresa que vier a ganhar a concessão vai ter que administrar uma receita de 163 milhões de reais por ano. Resumo da história: a greve continua sem data para acabar e já existe a possibilidade de iniciativa privada gerindo o metrô, talvez ainda este ano. Willy. Obrigada, Felipe, pelas informações. Um derramamento de óleo complicou a vida do motorista na W3 Sul hoje pela manhã.
Foi por volta das 11h30. O produto vazou deste ônibus da empresa Piracicabana, que seguia no sentido Asa Norte. Era tanto óleo que parte acabou escorrendo pela tubulação e foi parar num estacionamento do setor comercial. Uma faixa da W3 foi interditada e os bombeiros utilizaram um produto especial, parecido com areia, para absorver o óleo, antes que ele caísse em grande quantidade na rede de águas pluviais. Quem também teve problemas com o trânsito hoje foi o motorista que precisou passar pela Épia Sul. O motivo foi esse aí, uma batida envolvendo carro e caminhão. Nada grave, mas o suficiente para gerar quilômetros de congestionamento no sentido Candangolândia. Gasolina já chega a quase R$ 4,90 em alguns postos do DF. Polícia fecha casas de jogos de azar no Guará e no Cruzeiro. E Secretaria investiga possível morte por H1N1 no DF. Hora de um giro pela cidade. A Secretaria de Saúde confirmou que recebeu hoje uma notificação de suspeita de morte por H1N1. A vítima seria uma idosa. A mulher de 83 anos deu entrada no hospital particular da Asa Sul no dia 24 de abril e morreu no dia seguinte. Exames teriam apontado a presença do vírus influenza A. A assessoria do hospital disse que, por sigilo médico, não tem autorização para passar qualquer informação. Se confirmada, será a primeira morte por H1N1 este ano aqui no DF. A Polícia Militar fechou 2 casas de jogos de azar durante o fim de semana. Em um dos estabelecimentos, no Cruzeiro, 9 equipamentos foram apreendidos. No Guará, 2 foram 10 máquinas. Segundo testemunhas, os criminosos até buscavam os jogadores na própria residência, a maioria idosos. Eles apostavam em média R$ 150 por dia. Em uma máquina de cartão, os policiais encontraram um extrato que mostrava um faturamento de R$ 1.600. 7 pessoas foram detidas. Desde o fim de semana, o diesel ficou em média 2,56% mais caro. Quanto à gasolina, o último reajuste anunciado pela Petrobras foi no dia 30 de abril, alta de 7 centavos por litro nas refinarias. Segundo o levantamento da ANP, a Agência Nacional do Petróleo, até o dia 27 de abril, o preço médio foi de R$ 4,39. O valor mais alto chegou a R$ 4,59. Mas hoje quem foi abastecer aqui no DF já sentiu alteração. Tem postos vendendo gasolina a praticamente R$ 4,90 o litro. Tá demais, né? Olha só, é grave o estado de saúde de um dos adolescentes atropelados por um motorista alcoolizado na última sexta-feira em Ceilândia. Vamos agora ao vivo com a Vitória Mello, que tem informações do Instituto Hospital de Base. Boa noite, Vivi. Oi, Willy, boa noite a você, boa noite a todos. O caso mais grave é do adolescente de 14 anos que teve um dos pés amputados e ainda corre o risco de perder o outro. Os médicos fizeram uma cirurgia de reconstrução, mas a amputação deste outro pé ainda não está descartada de acordo com a família. Outra vítima, uma jovem de 16 anos, está internada com fraturas na bacia e também pode precisar de cirurgia. Só o outro rapaz de 14 anos que já teve alta. E apesar da gravidade desse caso, o motorista passou apenas um dia preso. As marcas ficaram por toda parte, no asfalto, no portão. Os 3 adolescentes foram atropelados por volta das 5 da tarde de sexta-feira. 2 primos de 14 anos e uma amiga deles de 16 conversavam na calçada, quando em alta velocidade, um carro entrou na contramão, bateu numa carreta reboque e atingiu os 3 em cheio. Este vídeo foi feito por uma testemunha. O motorista, José Joaquim Pacheco Portela, de 62 anos, mal conseguia falar e, segundo a polícia, apresentava sinais de embriaguez. Ele se negou a fazer o teste do bafômetro, mas acabou detido em flagrante por tentativa de homicídio com dolo eventual, que é quando se assume o risco de morte. Em 2017, Portela já havia sido preso também por dirigir sob efeito de álcool. Mesmo assim, o motorista acabou liberado neste sábado para responder a processo pelo atropelamento dos adolescentes em liberdade. A justiça entendeu que, apesar da gravidade do fato, não há elementos indicando que a liberdade do motorista causaria perturbação à ordem pública. Familiares das vítimas estão inconformados. E pegou as crianças na calçada, né? Não foi na rua. A família ainda não conseguiu digerir uma criança de 14 anos, né? Uma vida, corria pela rua, brincava, fazia suas coisas sozinha, agora vai ter que se acostumar, né?
principalmente ele sem um pezinho, e correr o risco de, que Deus quiser, que isso não venha acontecer, perder o outro pé. Bom, nós não conseguimos contato com a defesa do motorista para comentar o caso, Willy. É incrível, né? Como é o segundo caso desse motorista, ele continua solto, a nossa legislação é uma maravilha. Obrigada pelas informações, Vivi. E ontem a prisão foi de um advogado que tentou fraudar o exame da OAB. O homem tem 27 anos e foi detido enquanto realizava a prova para outra pessoa numa universidade da Asa Sul. Ele confessou para a Polícia Federal que iria receber R$5 mil pelo serviço e acabou indiciado por fraude em certame de interesse público e uso de documento falso. Se condenado, o advogado pode pegar até 12 anos de prisão. Em nota, a OAB disse que abriu um processo disciplinar contra os envolvidos. A gente falou há pouco da alta da gasolina e o gás de cozinha agora também ficou caro. Tá demais, né, Felipe? Caro quanto? Willy, em média R$6 cada botijão, mas tem distribuidora que aumentou o preço em R$8 cada um. Se você achar perto da sua casa botijão com menos de R$70, pode comprar. O Neri, nosso cinegrafista, me contou que lá no Gama tá 62, quer dizer, bem mais barato. Outra dica, se quiser buscar o botijão na distribuidora, melhor para você, porque evita de pagar aquela taxa de entrega que costuma ser de mais ou menos R$10. A repórter Berenice Leite vai mostrar agora pra gente, porque ela visitou algumas distribuidoras hoje, o desgosto dos pais e mães de família que tomaram mais essa facada nas contas. Muitas vezes ele acaba na hora errada, quando a panela está no fogo. E quem já começou a semana sem gás de cozinha teve outra surpresa: o preço. Aumentou. Misericórdia, menino. Daqui a pouco a gente vai ter que fazer a poupança agora para comprar gás. O aumento médio foi de R$5. Nessa revendedora do Guará, o botijão de 13 quilos, que antes custava R$70, agora não sai por menos de R$75 na portaria. E se for para entrega, pode preparar o bolso. Aí fica R$85. O último reajuste foi no dia 5 de fevereiro, há exatamente 3 meses. Nas refinarias, o gás de cozinha custa R$26,20, mas o preço final para o consumidor chega a ser o triplo. E o orçamento da família fica cada vez mais curto. Qualquer valor que vem tirar da conta da gente é muito, especialmente que é um item básico. Então aumentou o gás, o resto com certeza vai aumentar. Desta vez o aumento foi de 3,4%. Pela lei, as distribuidoras e revendedoras têm liberdade para repassar ou não o aumento das refinarias. Mas o sindicato explica que dessa vez não teve como segurar. Depois dessa nova política, tivemos um grande problema em gerenciar esses aumentos consecutivos. Algumas revendas, elas analisam seus custos e elas decidem se levam ao consumidor esse reajuste ou não. Aí depende de cada avaliação do empresário. Dona Terezinha, que foi esperta, ela tem 2 botijões e já deixou um estocado, porque sabia que ia ter aumento. Além disso, a dona de casa também tem alternativas para não ficar refém da falta de gás. O micro-ondas é uma das opções. A gente sempre fez isso. A gente sempre, quando meu esposo era vivo, a gente sempre comprava 2 bujões, porque tinha 3, né? Aí eu tinha 2 vazios, a gente já enchia, o outro que estava usando ficava, a gente sempre fez isso, porque o gás aumenta muito. Pois é, mas já tem muito tempo que esses aumentos sucessivos no gás têm provocado sofrimento nas famílias. Quero lembrar que uma pesquisa do ano passado do IBGE, que já mostrava que 1.200.000 domicílios brasileiros voltaram a cozinhar com fogão a lenha. Quer dizer, a pessoa usa lenha que suja a cozinha inteira porque está sem dinheiro mesmo. Muito difícil. Willy, com você. Pois é, vai ter que ser o jeito, né? Cozinhar como antigamente, porque Nossa Senhora, o gás aumentando todo ano, todo mês, parece. A seguir, Mega Sena acumula de novo e prêmio pode chegar a 170 milhões. É a nossa chance, hein? Você vai ver também que o motorista do carro que capotou na Ponte JK era procurado por tentativa de homicídio. E ao vivo, as últimas informações sobre o 10º feminicídio registrado pelo DF este ano. A gente volta já já. Estamos de volta com a informação de que o Ministério da Educação abriu hoje as inscrições para o Enem. Nesse ano, o Enem vai ter algumas novidades. Novo sistema de inscrição com opção de foto do candidato e espaço para deficientes auditivos e surdos cegos se usam o aparelho.
Além disso, lanches serão revistados. As inscrições começaram hoje e vão até o dia 17 de maio. A taxa é de R$ 85,00 e deve ser paga entre os dias 6 e 23 desse mês em casas lotéricas, agências bancárias e correios. Mesmo quem se isentou do pagamento precisa se inscrever. O site é enem.inep.gov.br/participante. Para fazer o cadastro, o candidato deve informar o número do CPF e do RG. Aí será criada uma senha de acesso que vai permitir verificar o cartão de confirmação e os resultados do aluno. Também é preciso ter o número de celular e o e-mail para que o INEP envie comunicados. Segundo o instituto que organiza as provas, os candidatos têm até o dia 17 de maio para atualizar os dados de contato, trocar o município de provas, mudar a opção de língua estrangeira e se há necessidade de atendimento especializado. Vão ser 2 domingos seguidos de prova, dias 3 e 10 de novembro. Continua a apreensão pela Mega Sena, que só acumula e não sai nunca. Depois de 13 sorteios sem ninguém acertar os 6 números, o prêmio está em 170 milhões de reais. Felipe, eu tô sentindo que é a nossa chance. Agora vai. Eu também. Eu gosto de trabalhar, William, eu gosto desse meu serviço aqui, mas se ficar com um dinheirinho bom desse na conta, ninguém rejeita, né? Tomara que a gente ganhe. Semana passada já tava uma fortuna, 125 milhões de reais. E a gente fez as contas de que se o ganhador aplicasse esse dinheiro de uma forma conservadora, em aplicações de renda fixa, por exemplo, poderia ter uma renda mensal de 375 mil por mês, isso já descontando as perdas inflacionárias. Quer dizer, de uma maneira que o dinheiro, a grana toda mesmo, 125 milhões, ficassem no banco para sempre. Agora que o prêmio subiu, esse valor aumenta, viu? Os 170 milhões de reais por mês tem a capacidade de te dar uma renda de 170 milhões de reais, que é o prêmio, tem a capacidade de te dar uma renda de 510 mil todo mês. É muito dinheiro. E se o ganhador continuar com essa alma caridosa que a gente sempre vê nas filas das lotéricas, falando que vai ajudar tanta gente, dá para fazer isso aí, ó. Pagar 100 mensalidades de faculdade por mês para ajudar as pessoas a estudarem. Ainda dá para comprar um apartamento de 250 mil por mês para poder presentear alguém que não tem onde morar. E se fizer isso, ainda vai sobrar 100 mil todo mês para você pagar aquelas continhas básicas, que é o quê? É o estacionamento do iate, é a massagem, é o restaurante caro, essas coisas que a gente não consegue viver sem, Willy. Aí, pra mim, já estaria bom desse jeito. Essas coisas básicas, né? Você deixaria de trabalhar? Oi, que pergunta, hein? Se for muito dinheiro, eu vou comprar a minha televisão. Tá certo. Acho que eu continuaria trabalhando, mas uma trabalhadora milionária. Agora, últimas notícias desta segunda-feira. O governador Ibanez Rocha sancionou hoje a lei que proíbe o uso de copos e canudos de plástico em estabelecimentos comerciais e públicos aqui do DF. Foi estabelecido um prazo de 1 ano e 6 meses para essa proibição. Durante o período de transição, copos e canudos de plástico só deverão ser disponibilizados quando solicitados pelo consumidor. Depois desta data, quem descumprir a nova lei pagará multa que varia de R$ 1.000 a R$ 5.000. Peritos e investigadores da Polícia Civil continuam aqui na residência, onde uma mulher foi morta hoje à tarde a facadas pelo ex-marido. Jaqueline Pereira dos Santos trabalhava como gari e tinha acabado de chegar do trabalho quando foi abordada pelo agressor. Ela foi morta a facadas. Maciel Luiz Coutinho da Silva, o ex-marido, fugiu do local de moto e se jogou na frente de um ônibus na BR-040 agora no início da noite. Ele morreu na hora. A Polícia Civil já ouviu vizinhos e testemunhas que confirmaram que ela tinha uma medida protetiva contra o agressor, ou seja, ele não poderia se aproximar. Jaqueline foi morta com esse documento dentro do bolso. O casal deixou 3 filhos. E a polícia confirmou hoje que o homem que capotou o carro na ponte JK era procurado por tentativa de